Terça-feira é dia de produção textual e língua portuguesa. Nós temos revisão de produção textual em folha. Temos um relato de viagem e vocês agora terão a oportunidade de escrever um relato de viagem. Para auxiliar essa parte de revisão, assista um vídeo da nossa aula passada sobre os relatos de viagem. Está no YouTube, no canal da escola, Vovô Lima Estudando em Casa. Lá vocês vão poder ver as explicações sobre o relato de viagem que vão auxiliar vocês nessa revisão. Hoje nós vamos ter o nosso primeiro contato com a matéria nova de língua portuguesa. Ela é uma matéria simples, fácil de compreender e nós precisamos entender que hoje é o nosso primeiro contato com ela. Nós não temos obrigação de aprendê-la e decorá-la hoje. Nós vamos ter revisões para que a gente consiga não só entender o que é uma preposição, como a função dela e como aplicar ela numa frase. Nós vamos aprender isso de acordo com as semanas. Hoje é o nosso primeiro contato e a tia vai começar explicando. Nós vimos a primeira classe gramatical nas nossas últimas aulas de língua portuguesa, que foi o substantivo. O substantivo era a palavra que dava nome aos seres. Agora nós vamos falar das preposições. Preposição é a classe de palavra que vai dar sentido a duas palavras. Exemplo, aqui nós temos, conversamos sobre você. As duas palavras são conversamos você. Se eu falo conversamos você, tem sentido? Não. Agora, se eu falo conversamos sobre você, eu dei sentido às duas palavras. Eu conectei essas duas palavras para dar sentido. Essa é a função da preposição. Ela vai unir duas palavras e dar sentido a ela. Outro exemplo é: eu estudo para me formar. Estudo-me tem sentido? Agora, estudo para me. Ele vai ligar essas duas palavras e dar sentido. Eu estudo para me formar. Então, a preposição, pessoal, ela vai dar sentido. Nós temos exemplos aqui no livro, Entreguei para você. Entreguei você. Tem sentido? Não. Agora, entreguei para você. O para, ele vai ter um sentido e a gente vai estudar mais lá na frente. Entreguei com você. Outro exemplo, entreguei você. Entreguei com você. Eu dei sentido novamente. Eu uni essas duas palavras e dei significado, sentido. E as preposições, vários exemplos de preposições que vão aparecer no quadro do nosso livro. Vão ter a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre e muitas outras preposições. Lá tem um quadro para a gente olhar. Além disso, as preposições, elas apresentam sentidos, como eu havia falado. Aqui no nosso exemplo, conversamos sobre você. O sentido do sobre é assunto. Conversamos sobre o quê? Sobre qual assunto? Sobre você. Então, assunto é o sentido que o sobre, nessa frase está tendo. Embaixo já é diferente o sentido, Eu estudo para me formar. Para que você estuda? Eu estudo para algo. Eu tenho uma finalidade, um porquê que eu quero estudar. Eu quero atingir um objetivo. Então, finalidade. Eu quero chegar a um fim. Por que eu estudo? Para me formar. Finalidade. Eu vou explicar os outros sentidos que tem no livro, lá na página 70. Tem matéria, o sentido de matéria. Olha o exemplo. Ganhei um urso de pelúcia. A gente pergunta, de que é feito esse urso? De pelúcia. Posse. Esse livro é do professor. De quem é esse livro? Do professor. Causa, o motivo, O cãozinho morreu de fome. De que morreu esse cão? De fome.
Finalidade, objetivo, ó. Eu leio para me divertir. Para que você lê? Com que objetivo? Eu leio para me divertir. Origem, ó. Meus amigos são de Vitória. Da onde são os seus amigos? Vieram lá de Vitória. Modo. Modo é como a gente está, ó. Fez tudo com cuidado. Como que ele fez? Com muito cuidado. Foi a forma como ele fez. Instrumento. Ele se feriu com a tesoura. Com que objeto ele se feriu? Com a tesoura. Companhia, ó. Vou sair com os meus amigos. Com quem você vai? Qual é a sua companhia? Os meus amigos. Lugar. Passarei minhas férias em Fortaleza. Aonde você vai passar suas férias? Em que lugar? Em Fortaleza. Oposição. Devemos protestar contra a violência. Sobre o que a gente vai protestar? Qual é a nossa oposição? Vamos protestar contra a violência. Somos contra a violência. Assunto. Conversamos sobre você. Sobre o que você conversou? Sobre o que nós conversamos? Tem também o tempo, ó. Tenha um prazo para ir embora. Então, gente, tem um prazo para ir embora. O que você tem para ir embora? Um prazo. Eu tenho um determinado tempo que eu tenho que ficar para depois ir embora. Meio. A notícia foi divulgada pela televisão. Por onde essa informação foi divulgada? Pela televisão. Por que meio? Preço. Vendi o carro por 30 mil. Vendi o carro por 30 mil. Por quanto você vendeu o carro? Por 30 mil. Então, gente, as nossas atividades vão ser basicamente falando sobre os sentidos. Vocês vão olhar lá nos exemplos e vão fazer as questões para descobrir o sentido das frases. E também vai ter questão para a gente completar com preposições lá daquela caixa, de forma que a gente dê sentido para o texto. Ou seja, vão ter espaços que vão ter mais de uma preposição que vão dar sentido para o texto. Então é isso, a nossa atividade, o nosso primeiro contato com as preposições. Nós vamos preencher os espaços vazios com preposições a fim de dar sentido. Vamos procurar também, vão ter algumas frases para a gente procurar a preposição. E aí, para isso, a gente vai olhar o quadro que está dando os exemplos. E vamos descobrir, vamos numerar, vamos ligar. São questões assim que a gente vai ter sobre as preposições. E na semana que vem, iremos fazer uma nova revisão sobre esse assunto, até a gente conseguir dominar o assunto preposições. Beijos e até amanhã.